Vamos fazer uma apresentação do que é a educação infantil usando o mapa mental, que é uma ferramenta que a gente usa aqui no colégio. Tá? Nós vamos falar da educação do caráter, formação das virtudes humanas, a parte do desenvolvimento humano, a parte do desenvolvimento da inteligência, já que o lema do colégio é o desenvolvimento da inteligência e do caráter, e depois essa complementação dos idiomas, da música e do material didático. Tá bom? Vamos fazer um zoom aqui para a gente aproximar melhor a tela, para enxergar melhor. Mais um. Pronto. Vamos lá. Vamos começar com as virtudes. A ideia das virtudes é o seguinte: ninguém nasce com as virtudes humanas. Então a gente precisa procurar adquirir. Então a ideia é ter a intencionalidade. O que o colégio faz para ajudar os pais na educação da virtude dos filhos, a formação do caráter dos filhos? A gente trabalha uma virtude por mês, um propósito por semana e 9 virtudes por ano. Como é que funciona isso? Tem um propósito da escola e o propósito em casa. Vamos falar, por exemplo, da ordem, para vocês entenderem. Suponha que o objetivo da ordem naquela semana seja guardar a mochila no lugar. O objetivo da sua casa pode ser qualquer coisa, pode ser colocar a roupa suja no cesto que vai para a lavanderia. Então, ao longo daquela semana, a criança vai praticar aquilo. Ela entendeu por que aquilo é importante. À medida que ela vai praticando a virtude, ela fala, poxa, guardar roupa suja é bom. Manter a mochila no lugar na sala de aula é bom. Fica melhor para a gente viver na sala de aula. E assim, qual que é a ideia? Você, com intencionalidade, pratica hábitos para que isso aí vai se consolidando, a prática desse hábito, e vire uma virtude. Quando é que vai virar virtude? Quando a pessoa fizer aquilo por conta própria, sem precisar de controle nem de orientação. Não significa que não vai dar trabalho. A gente pode pensar num ser humano adulto que tem problema de ordem. Dá trabalho sempre, mas o fato de você ter praticado vai te ajudar a fortalecer o seu caráter para tomar decisões melhores. Então esses quadradinhos aqui, esses desenhozinhos que tem aqui, é um caderninho de virtudes humanas que eles têm dentro da sala de aula, onde vem o propósito que foi feito na sala de aula, mas a ideia é que os pais façam um propósito familiar em casa, que faz parte do projeto pessoal de melhora de cada filho. A dificuldade de se educar as virtudes humanas no colégio é que as crianças são todas diferentes, cada uma tem uma necessidade. Essas virtudes básicas que a gente trabalha aqui são úteis para todas as pessoas, adultos, crianças, jovens, né? Mas a ideia é que os pais entendam o mecanismo, ter a intencionalidade de adquirir alguma qualidade humana que está faltando, tá? Cada filho é diferente, cada casal é diferente. Então veja qual que é mais necessária na sua casa, tá bom? Segunda ideia é o desenvolvimento humano. Aqui tem 4 itens, né, 5 itens. A comunicação. A comunicação talvez seja a habilidade mais importante. Na educação infantil é adquirir vocabulários, ouvindo contação de histórias, repetindo palavras dos bits de inteligência, aprendendo os bits de inteligência que nós vamos falar daqui a pouco, que é o jeito de adquirir vocabulário, que é a base da inteligência. Aquisição das virtudes humanas, que nós falamos em cima. A questão da liderança, né? A ideia é a liderança pessoal. O que é a liderança pessoal? Você pegar e servir as pessoas com alguma coisa. Por exemplo, tem um líder do silêncio, normalmente é aquele que faz mais barulho na sala. O líder das agendas, o que ajuda a carregar as agendas, levar para a professora e devolver depois para os alunos. O líder da recepção, quando vai alguém visitar a sala, ele vai lá, se apresenta a sala, muito bom dia, eu sou o Joãozinho e tal e tal. Então a ideia da liderança, o que é? É que a gente preste um serviço, o líder da limpeza, etc. Cada um no seu papel, não é nada assim muito pesado, mas a ideia de entender que é importante ter um serviço, ter uma responsabilidade, isso desde as idades menores, aí 2 anos, 3 anos, já vale a pena. Depois a questão dos jogos. Os jogos são um modo de ensinar a pessoa a trabalhar, então ensinar a respeitar a regra, ensinar a ganhar e perder, ensinar a jogar até o final.
E depois a importância do vocabulário, né? O vocabulário é a base da inteligência, como eu já falei, e o vocabulário é a coisa mais necessária para a gente poder se comunicar, que foi o primeiro item lá em cima, tá certo? Esse desenvolvimento humano faz parte do currículo, faz parte das atividades do dia a dia das crianças, tá bom? Desenvolvimento da inteligência. Isso aqui muita gente tem controvérsia, né? Mas aqui a gente vê que funciona. Tem um neurologista americano que foi indicado até para o prêmio Nobel, chamado Glenn Doman, que descobriu a plasticidade do cérebro. Ele criou essa metodologia para que os pais desenvolvessem a inteligência dos filhos. E a gente adaptou isso para o colégio. Basicamente, o que ele fala? Que uma criança é capaz de aprender qualquer coisa. E o modo que ela aprende é igual ao de um adulto. Então, vou explicar para vocês aqui no conhecimento enciclopédico. Suponha que uma criança nunca viu um cachorro. Como é que nós fazemos? A gente passa 10 imagens de cachorro em 10 segundos, 3 vezes por dia. Então, o que a gente gasta de tempo para ensinar o nome dos cachorros por dia são 30 segundos. Beleza. Se eu faço isso 3, 4, 5 dias, ela nunca mais esquece o nome desses cães. Se eu pegar depois com as fotos desses cães virados para ela, eu contar características deles, olha, esse aqui é brincalhão, esse aqui é feroz, esse aqui é um cão de companhia, esse aqui come muito, esse come pouco. Contar características interessantes de cada cachorro, elas vão entender como é que é cada um. Vendo as imagens, elas vão entender que o cachorro tem pelo comprido, pelo curto, branco, marrom, preto, etc. E depois eu posso passar um probleminha. Por exemplo, o porteiro ficou doente e precisa colocar um cachorro para tomar conta da escola. Que cachorro seria legal? Um vira-lata, que ele faz barulho, ele é pequenininho, ele come pouco, um Doberman que vai atacar o ladrão, e vamos alugar esses cachorros. Então, essa é a ideia da formação intelectual para o resto da vida. Aprender coisas novas, juntar com o que a gente já sabe para resolver problemas novos. Então, isso é o que a gente faz aqui com conhecimento enciclopédico. O que a gente ensina para as crianças? Tudo que você pode imaginar. Nome de países, nomes de animais, bandeiras, árvores, flores, animais marinhos, tudo que você pode imaginar que a criança tenha interesse, a gente tem bits de inteligência para ensinar. Insetos, etc. Depois o vocabulário, aqui está na parte escrita, né? Está escrito aqui show, show, que seria o nome de um cachorro. A gente faz a alfabetização que se chama global. Te mostra a palavra, por exemplo, macaco, martelo, machado. A criança intui que MA é má. Se ela tiver dificuldade para isso, que é muito raro, a gente praticamente nesses 15 anos aqui foram 5 ou 6 pessoas que tiveram dificuldade para aprender com o método global, te ensina com o método fonético, que é ensinar o som das letras, o som das sílabas e depois a montagem das sílabas, tá certo? Mas isso aqui costuma funcionar. Sempre uma palavra que tenha um significado, que ela conheça o nome por exemplo aqui, abacate, ela conhece a fruta abacate. Então eu posso escrever a palavra abacate, a palavra abacaxi, a palavra abobrinha, desde que ela conheça, que não seja uma palavra que não tenha significado nenhum, tá? Os bits de matemática, que são cartões com quantidades, onde a gente ensina as quantidades até 100. Depois eu faço uma montagem de cartões, eu falo, ó, 1 mais 2 é igual a 3, 3 mais 5 é igual a 8. Para entender que mais é juntar, menos é tirar, vezes é uma sequência, divisão é separar. Então, essas operações básicas, ele entende o conceito olhando a coisa fixa, a coisa real, né? As bolinhas reais. A criança tem muito mais facilidade para entender vendo o real do que imaginando a coisa. E depois os bits de artistas, né? A gente mostra as obras de arte dos artistas, conta a vida deles. É um fato interessante que aconteceu aqui, foi o seguinte, uma menina estava no dentista, ela viu uma imagem da Espanha, ela virou, o rapaz estava olhando uma revista, né, o senhor do lado dela, esse senhor que me contou esse caso. Ela falou, esse mapa é da Espanha, né? Ele falou, como é que você sabe? É que nós estamos estudando a Espanha na escola. Ele falou, nossa, você é tão pequeno estudando a Espanha. Na verdade, a gente está estudando Pablo Picasso, que é um pintor espanhol.
que pintou a Guernica, que está na ONU. O senhor sabe o que é ONU? Ele falou, nossa, ficou admirado. E aí ele veio aqui conhecer o colégio e me contou essa história, né? Aí eu falei, olha, isso aí é muito simples. Eles vão ouvindo as coisas, vão associando as ideias, vão fixando vários conhecimentos. E esse conhecimento do Pablo Picasso, que pintou a Guernica, que está na ONU, tá tudo, são ideias amarradas. Quem é o Pablo Picasso, onde é que ele nasceu, quais são as obras dele, né? Isso é uma coisa bem natural para a criança, tá bom? Então essa é a ideia dos bits de inteligência, a formação da inteligência. Os idiomas, a gente faz diariamente, até o 5º ano, né? até o final do infantil, são 20 minutos por dia, focado na conversação, no canto, etc. Eles aprendem inglês, espanhol e o português, que é a contação de histórias, são as músicas em português também, né? A ideia é desenvolver muito o vocabulário, né? Aqui eles cantam as músicas, nas apresentações eles fazem um canto em espanhol, canto em inglês. Até os 6 anos é o período sensitivo da fala. Então é muito bom dar a oportunidade das crianças pelo menos ouvirem e tentarem falar vários idiomas. O colégio, 20 minutos, é muito pouco, mas a ideia é que eles assistam depois os vídeos com legenda em espanhol quando forem mais velhos, ou sem legenda, ouçam em inglês, que o ouvido deles vai se adaptando para entender o idioma. Principalmente desses filmes que eles gostam de assistir muitas vezes, que a gente coloca às vezes na Netflix, um desenho animado, etc. Muda a legenda, né? Muda a legenda para eles acostumarem a ouvir vários idiomas. A ideia da música, nós não damos aula de música, né? A ideia é que após o recreio a gente faça 8 minutos, de 5 a 8 minutos de audição musical. Eles gostam muito do Mozart e o Vivaldi, né? Pelo tipo de música que eles tocam, né? São músicas suaves e alegres, né? Então a gente coloca para eles ouvirem música popular também, mas o ideal disso aqui o que é? É acalmar a criança quando ela volta do recreio. Às vezes a professora faz até uma massagenzinha no ombro, eles fecham os olhos e tal, para depois retomar as atividades normais da sala de aula, né? E o material didático que a gente usa é o material do poliedro. Agora é bom esclarecer, para a educação infantil esse material do poliedro, apesar de estar muito bem estruturado, etc., ele é um material complementar. O nosso material principal de formação são os bits de inteligência que eu falei anteriormente. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar agora um outro zoom aqui para vocês verem a visão global do que nós falamos, tá? E dar uma lembrada geral. As virtudes humanas, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da inteligência, através dos bits de inteligência, a prática de inglês e espanhol todos os dias, a audição musical e depois o material didático do poliedro. Tá certo? Até a próxima, gente. Muito obrigado.